E aí, tudo bem? A primeira pessoa que eu ouvi falando sobre 5 anos em 3 semanas foi o Rony da Reserva. E é uma frase perfeita, né? Para o que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, todo mundo teve que se digitalizar. Todas as empresas que eram somente tradicionais, offline, entraram para o digital. E eu vou falar agora sobre digitalização, né? E sobre os contras da digitalização. Não é nem contra, eu vou contar a aplicação digital aqui na MP Franchise e algumas coisas engraçadas que acontecem em relação a isso. Bom, como todos sabem, a Ion Sorvetes é uma franquia, então muitas vezes você está lá navegando na internet, no Instagram, no Facebook, no Google, e aí vê um anúncio. Seja um franqueado da Ion, custa 200 mil, faça isso, faça aquilo, e você se cadastra. Bom, eu vou contar alguns casos. Uma vez, um cara lá do Rio se cadastrou. E ele veio, foi, negociou, conversou, recebeu o cofre, ficou um mês negociando. E aí, na hora de pagar a franquia, ele falava que estava indo no banco toda hora. Todo dia ele deve estar no banco até hoje, isso faz uns 5 meses. Ele deve estar na fila do banco até hoje, né? Porque a fila agora espaçou por causa do Covid, então ele deve estar mais longe do banco ainda. E aí, a gente faz uma pesquisa de inteligência aqui depois que acontecem esses fatos, né? A gente pede alguns documentos antes, mas a gente não consegue julgar a pessoa pela capa, se ela tem potencial financeiro ou não. Muitas pessoas não enviam pra gente os documentos que a gente pede, até porque, por sigilo, né? Muita gente tem medo de enviar declaração de imposto de renda, coisa e tal. Enfim, algumas enviam. E aí a gente vai fazer uma pesquisa e começa a ver que o cara se cadastrou em diversas franquias. E a gente liga pros amigos, não, ele fez a mesma coisa que ele se cadastrou e fechou um contrato e simplesmente sumiu na hora de pagar. Pois é, isso acontece. E eu falo isso por conta da inclusão digital, né? Porque a gente não consegue controlar quem está na internet. Então, a digitalização é muito importante para o negócio. Só que quando você digitaliza o teu negócio, quando você começa a vender na internet, você também tem que ter pessoas para filtrar, né? Pessoas para trabalhar nessa venda, depende do produto. Se for direto pro produto final, vendo uma roupa lá, o cara pode clicar, comprar, parcelar e acabou, é diferente, né? Mas quando a gente fala em serviços, como a franquia é tecnicamente um B2B, né, que é uma venda muito complexa, a gente lida com esse tipo de coisa. Tem várias outras situações que aconteceram aqui. Teve uma vez também, como é que é, Marcos? O cara pedia passagem, né? O cara das passagens. Passagem do avião. E ele se cadastrou em tudo quanto é franquia, porque depois a gente fez uma pesquisa dele e ele se cadastrou em todas, pedindo passagem de avião. Ele se cadastrava, passava um tempo conversando, recebia os documentos, preenchia a ficha de pré-seleção e na hora de fechar ele falava, me manda a passagem, para eu ir até aí e fechar o contrato. E aí você percebe, porque, por exemplo, se o cara não tem capital, potencial para comprar a própria passagem, quiçá para comprar uma franquia, né? Então você fica analisando, avaliando e fala, peraí, será que não é golpe? Será que não é migué? Será que o cara é doido? Aí você começa a ver e percebe que ele fez isso com várias franqueadoras. Imagina aquela franqueadora que está começando, o cara tá na ânsia de vender a primeira franquia, ele me manda a passagem pro rapaz. O cara passeou de graça, né? Foi dar um rolê de avião de graça. Então, são diversas situações que a gente tem aqui que são muito engraçadas. Por exemplo, tem gente que assina contrato e some. O cara vai lá e a gente faz aceite digital também. A gente faz os dois, aceite físico e digital. E aí o cara simplesmente some, desaparece no mundo. Aí você começa a pesquisar, você passa para o departamento de inteligência, começa a pesquisar e você percebe que tem nada a ver o cara, né? Você fala, poxa, que é isso? O que está acontecendo? Então, você que está digitalizando o teu negócio, tá? A minha dica é, entenda primeiro todos os processos, porque marketing digital é meio, não é fim, tá? Não é fim, ele é meio para você conseguir vender o teu negócio, teu produto, teu serviço, o que você quiser vender. Então, antes de tudo, analise todas as etapas do teu processo e do teu funil de vendas. Para quê? Para que você não invista dinheiro nesse momento em digitalização sem saber
quais as etapas, quais os processos, qual a persona, com quem você vai falar e não se frustrar. Porque aqui a gente brinca com isso que a gente já está acostumado, né? Aí até vira pérola, a gente tem um grupo de franqueadores, a gente manda os áudios dos investidores doidos aí que aparecem. Teve um áudio até que eu recebi de uma franqueadora, o investidor falava assim, porque eu sou Uber e eu vou parando e vou escutando, Existe essa franquia, sabe? Você percebe que o cara é doido. Então, avalie o teu terreno, avalie o teu campo de batalha antes de você se posicionar, antes de você digitalizar e se posicionar no mercado, porque você vai receber muita coisa de muita gente e assim, como eu falei, a gente não consegue controlar quem está vendo a tua propaganda. Então, pense nos processos antes de colocar a tua marca lá, tá certo? Essa é a minha dica para você que quer digitalizar o seu negócio. Se fez sentido para você, clica no aviãozinho, manda para o teu amigo, não esquece de dar o like. Um abraço.